hoje vai ser um dos dias mais importantes com os dias das eleições, menos de 2 meses. E a Kamala Harris é o primeiro debate desde 31 de julho, e essa decisão também com relação ao presidente Donald Trump em junho. Então agora temos uma nova dinâmica. Isso nos traz as regras de hoje. Não discutimos os temas com os candidatos, eles vão ter 2 minutos para responder e eles vão ver esse relógio. Depois 1 minuto para réplica e depois para esclarecimentos. Não é permitido notas, também não temos um público aqui. Temos aqui somente os 2 candidatos que nunca se encontraram. E o Donald Trump, então, vai fazer o fechamento e vamos ter a Kamala no pódio. Então, vamos dar as boas-vindas ao Trump e à Kamala Harris. Kamala Harris. Is that good to be? Kamala Harris. Thank you. Prazer. Welcome to you both. It's wonderful to have you. It's an honor to have you. E é muito bom tê-los aqui hoje à noite. E estamos aqui para este debate, então vamos começar. Eu gostaria de começar com a questão que os eleitores dizem que é a questão número 1, que é a economia e o custo para viver nesse país. Vocês foram eleitos e o seu oponente sempre pergunta para os seus apoiadores: estamos melhores agora do que há 4 anos atrás? Com relação à economia, você acredita que os americanos estão melhores agora do que 4 anos atrás? I was raised as a middle class kid, and I am actually the only person on this stage who has a plan that is about lifting up the middle class and working people of America. I believe in the ambition, the aspirations, the dreams of the American people. And that is why I imagine and have actually planned to É por isso que eu imagino realmente implementei o que eu chamo de oportunidade, porque nós sabemos que nós temos uma falta de casas e tudo. Nós sabemos que as famílias jovens precisam de apoio para criarem seus filhos e eu desejo estender, por exemplo, um corte de impostos para essas famílias de até $6.000, que é o maior crédito de impostos que nós jamais demos no passado, para que essas famílias possam comprar um berço, possam comprar um carrinho de bebê, um bebê conforto. A minha paixão, uma delas, realmente, é com pequenos negócios. A minha mãe me criou com a minha irmã, mas teve uma mulher que nos ajudou, que era uma pequena proprietária. Então, eu adoro as nossas pequenas empresas. O meu plano é dar uma dedução de impostos de $50.000 para empresas startup, pequenas empresas. E meu oponente, por outro lado, o plano dele é fazer o que ele já fez antes, que é fornecer um corte de impostos para os bilionários, para as grandes empresas, que vão resultar em $5 trilhões em déficit para a América. O meu oponente tem um imposto de vendas que tem um imposto de 20% sobre todas as situações para que essas empresas continuem aproveitando o mês. Esse resultado vai fazer com que as famílias de classe média percam $4.000 a mais por ano, por causa das ideias dele do que deveriam ser exatamente os impostos que a classe média deve pagar, em comparação aos bilionários. Ela sabe que isso é mentira. Outros países, por 75 anos, eles realmente eles gostam do que fazemos pelo restante do mundo. Vai ser algo substancial em bilhões e bilhões de dólares que estão sendo devidos para a China. E é tanto dinheiro que eles estão totalmente destruindo tudo que eles decidiram fazer. Eles estão pegando bilhões de dólares da China e outros lugares que aumentaram as tarifas. Sim, quando eu tinha tarifas, mas não tinha inflação. Temos uma economia terrível, porque a inflação é realmente a inflação é pior do que as pessoas já viram, talvez a pior da nossa nação. E está em 21%, mas estamos sendo generoso, porque muitas pessoas disseram que está em 80%. Isso tem sido um desastre para as pessoas, para a classe média e para as outras. E além disso, tivemos milhões de pessoas que estão entrando no nosso país de prisões, de cadeias, de instituições de saúde mental, e nós estamos vindo para cá e estão
ocupando trabalhos que estão sendo ocupados, que eram para ser ocupados por afro-americanos e por hispanos. E você que está acontecendo com cidades ao redor dos Estados Unidos, você vê em Springfield, Ohio, você vê Aurora, no Colorado. Eles estão dominando as cidades, eles estão indo e são violentos. Essas são pessoas que ela e o Biden deixaram entrar no nosso país. E eles estão destruindo o nosso país. Eles são perigosos, eles têm o maior nível de criminalidade. Precisamos expulsá-los e tirá-los logo, rapidamente. Eu tive a maior economia deste país e eu farei novamente ainda melhor. Agora vamos ter a resposta da Kamala Harris. Bom, vamos falar sobre o que o Donald Trump nos deixou de legado. Nos deixou a pior taxa de desemprego desde a Grande Depressão. Ele nos deixou a pior saúde pública com a epidemia num século. Donald Trump nos deixou o pior ataque sobre a nossa democracia desde a Guerra Civil. E o que nós fizemos foi limpar a sujeira de Donald Trump, arrumar sua bagunça, e agora nós temos que tentar construir isso que seja a aspiração e a esperança do povo americano. Mas hoje à noite eu vou dizer para você nesse debate, você vai ouvir ele com a sua lenga-lenga, com suas mentiras, com seus xingamentos. O que vocês vão ouvir hoje aqui é um plano detalhado chamado de Projeto 2025, que o presidente pretende implementar se fosse eleito novamente. Eu acredito fortemente que o povo americano quer um presidente que compreenda a importância de nos reunirmos. Nós temos muito mais em comum do que o que nos separa. E eu lhes peço que seja uma presidente para todos os americanos. Presidente Trump sabe, ela sabe. Eu não tenho nada a ver com o projeto 2025. Está por aí, eu não li esse projeto, eu não tenho intenção de ler. De propósito, este é um grupo de pessoas que se juntou e teve algumas ideias são boas, outras ruins. Não, mas não faz diferença, eu não tenho nada a ver com isso. Todos sabem que eu sou um livro aberto e todos sabem o que eu estou fazendo. Criei uma economia incrível. Tínhamos a melhor economia e fomos atingidos pela pandemia. E desde 1917, não tínhamos tido algo assim, que 17 milhões de pessoas haviam morrido. Fizemos um trabalho incrível da pandemia. Nós entregamos a economia ainda melhor, a Bolsa de Valores, que estava até mais alta do que antes da pandemia. Ninguém nunca viu algo do tipo. Nós distribuímos ventilação e equipamento para o mundo todo. As pessoas me dão crédito para muitas dessas coisas do Exército, mas não me dão um crédito devido para o bom trabalho que eu fiz na pandemia. Os únicos trabalhos que eles tiveram foram trabalhos e empregos que realmente estavam sobrando. Então, Donald Trump não tem nenhum plano para ninguém. E quando você analisa o plano econômico, é tudo com relação à isenção fiscal para os mais ricos. E eu estou descrevendo aqui uma economia da oportunidade. Os melhores economistas da América e do mundo já revisaram nossos planos para o futuro da América. O que a Goldman Sachs falou é que o plano de Donald Trump vai fazer piorar a economia, ao invés de fortalecê-la, como vai o meu plano. O que se disse é que o plano de Trump vai explodir os déficits. 16 vencedores do Nobel já disseram que ele vai aumentar a inflação até a metade do ano que vem, começando aí uma recessão. Basta olhar onde nós estamos agora e onde a situação está. Eu convido vocês para ver que o Donald Trump não tem plano nem para você, porque ele está mais interessado em defender a ele próprio em vez de cuidar de você. Eu fui para uma das melhores faculdades de finanças do mundo. Muitos dos professores acham que meu plano é um plano brilhante, que vai trazer o nosso valor como país e vai fazer as pessoas quererem poder vir e trabalhar e criar empregos e criar um dinheiro sólido para o nosso país. E só para concluir, ela não tem um plano. Ela copiou o plano do Biden. Que tem 4 frases
4 frases que simplesmente você, a gente vai tentar abaixar os impostos. Ela não tem um plano. Olha no plano dela, não tem um plano. E eu gostaria de mencionar algo que vocês mencionaram. Também a vice-presidente falou das tarifas. Agora vamos aprofundar mais disso. O seu plano, essencialmente, é um imposto de vendas e também com relação à importação. E você diz que você vai duplicar o seu plano com relação às tarifas, 20% dos bens que entram nesse país. Como você sabe, muitos economistas dizem que essas tarifas, nesse nível, passam para o consumidor. E a vice-presidente Harris disse que isso acaba aumentando os preços de gasolina, comida, $4.000 por ano. Você acha que os americanos podem pagar mais por conta dessas tarifas? Eles não vão ter preços mais altos. Quem vai ter preços mais altos é a China e todos os países que estão nos prejudicando. Eu fui o único presidente em que a China estava pagando centenas de milhões de dólares para a gente, e outros países também. A China, se eles não gostassem, eles deveriam ter cortado as tarifas, mas há 3 anos e meio eles estão recebendo essas tarifas sob essa nova administração. Nós estamos recebendo bilhões, centenas de bilhões de dólares. Eu não tinha inflação, praticamente nada. Eles tiveram a maior inflação, talvez, na história de nosso país, porque eu nunca vi um tempo pior que esse. As pessoas não conseguem comprar cereal, bacon ou nada. As pessoas do nosso país estão absolutamente morrendo com o que eles fizeram. Eles destruíram a economia. E tudo que você precisa fazer é ver as pesquisas. As pesquisas dizem que 80%, 85% ou 90% da economia de Trump era melhor do que a economia deles. A economia deles é terrível. Com relação ao que disse o presidente Trump, porque nós vimos essas tarifas que continuaram durante o governo do Biden. Vamos esclarecer que o governo do Trump levou a um dos maiores déficits comerciais que nós já vimos na história da América. Ele convidou a guerra fiscal, a guerra comercial e tentou fechar um acordo com a China, que o que ele fez foi sob a presidência do Trump, ele vendeu chips americanos para a China, para lhes ajudar a melhorar e modernizar suas forças militares, ou seja, nos vendeu quando a política com a China deveria garantir que os Estados Unidos da América ganhem a competição para o século XXI, ou seja, focar nos detalhes do que isso exige, focando nas relações com os nossos aliados, investindo na tecnologia baseada nos Estados Unidos, ou seja, ganhando a corrida para a computação quântica, para a inteligência artificial, para continuar ajudando a força de trabalho americana, para que nós não fiquemos no lado curto no final. E o que Donald Trump fez, vamos falar sobre isso, com a Covid, ele, na verdade, acreditou o presidente Xi pelo que ele fez durante a Covid. Veja o tweet dele, obrigado, presidente Xi, ponto de exclamação, quando nós sabemos que o Xi foi responsável por não nos dar transparência sobre a urgência da doença. Presidente Trump, você pode responder? Primeiramente, eles compraram chips de Taiwan. A gente quase não faz chips mais, por causa das filosofias e políticas que eles têm. Eu não digo ela porque ela não tem política nenhuma. Tudo em que ela acreditava 3 ou 4 anos atrás foi embora. Ela agora aceitou a minha filosofia. Eu vou mandar um boné do MAGA para ela. Quando ela for eleita, ela vai mudar. E vai ser o final do nosso país. Ela é marxista, todos sabem que o pai dela é um professor de marxismo, de economia, e ensinou bem a ela. Mas quando você vê o que ela fez para o nosso país, e quando vê esses milhões e milhões de pessoas que estão entrando mensalmente no nosso país, eu acredito, acho que 20 milhões de pessoas, e não os 15 do que estão relatando, é maior do que o estado de Nova York. E veja o que eles estão fazendo contra o nosso país. São criminosos, muitas dessas pessoas são criminosos. Isto é ruim para a economia também. Você mencionou anteriormente, eu vou falar sobre imigração depois. Bom, imigração ruim é a pior coisa que pode acontecer com a nossa economia. Eles têm, e ela também tem destruído o nosso país com políticas que são insanas. Eles, é uma política que você precisa dizer que eles odeiam o país. Lindsay, eu gostaria de falar sobre o tema de aborto, também o presidente Trump, você também com relação ao Roe v. Wade do ano passado, orgulhoso para ser o presidente pró-vida da história dos Estados Unidos, e você falou que o seu governo seria ótimo para as mulheres e para os direitos reprodutivos. Também na Flórida, você surpreendeu com relação
a banir o aborto, porque você falou que era muito curto, mas eu falei, nós precisamos de mais de 6 semanas, mas depois, no dia seguinte, você mudou e disse que apoiaria 6 semanas. E a vice-presidente Harris, com relação a este tema do aborto, ela não confia porque o senhor muda a sua posição muitas vezes. Então, por que eles devem confiar em você? A razão pela qual estou fazendo este voto é porque o plano, como você sabe, o voto é que eles têm aborto no novo mês. E você pode até olhar do governador de West Virginia, o governador anterior, não o atual, que está fazendo um trabalho excelente, mas o antigo governador disse que o bebê vai nascer e depois a gente decide o que vai fazer com ele. Em outras palavras, a gente vai executar o bebê. Isso é radical, os democratas são radicais quanto a isso. E a sua escolha de vice-presidente, que eu acho que é uma escolha horrível para o país, porque o Tim realmente não tem nada a ver, a sua escolha de vice-presidente, disse que aborto no novo mês não tem problema. Ele disse que a execução depois do nascimento, eles não estão falando de aborto, porque depois que o bebê nasceu, está tudo bem. Eu não estou de acordo com isso, por isso este voto. Por 52 anos, eles estão tentando trazer o Roe versus Wade, o Roe v. Wade nos estados. E a genialidade, graças à genialidade, à força de vários juízes do Supremo Tribunal, nós conseguimos reverter isso. E eu acredito realmente na vida, na importância da vida da mãe, e 87% dos republicanos acreditam em algumas exceções, mas conseguimos, e agora os estados estão votando nisso, e pela primeira vez. Vocês vão ver, e este é um problema que realmente dividiu o nosso país por 52 anos. Todo estudioso jurídico, todo liberal, democrata, conservador, eles queriam que essas questões sejam trazidas de volta para a discussão nos estados. E é isso que aconteceu. Bom, Ohio, eles são de alguma certa forma liberal. O voto, por exemplo, no Kansas foi até mais liberal do que imaginamos, mas cada estado individual está votando. É o voto das pessoas que não está vinculado ao governo federal. Eu fiz um excelente trabalho e me orgulho disso. E a Corte Suprema teve coragem de fazer isso, e eu dou crédito tremendo aos 6 juízes do Supremo Tribunal. Não, nenhum estado em que seja legal matar um bebê depois que ele nasça. Vice-presidente, a senhora tem a palavra. Como eu disse, vocês vão ouvir muitas mentiras. E esse aqui não me surpreende. Vamos entender como chegamos até aqui. Donald Trump elegeu 3 membros com a intenção de desfazer as proteções de Roe versus Wade, exatamente como ele queria. E agora, em mais de 20 estados, existem banimentos de aborto do Trump, que é simplesmente algo criminoso, ou seja, uma enfermeira ou um enfermeiro pode enfrentar, por exemplo, a prisão perpétua por fazer um aborto, por exemplo. Ou seja, entendam o que isso significa. Um sobrevivente de um crime, de uma violação, uma violência ao seu corpo, não tem o direito de tomar a decisão do que acontece com o seu corpo. Isso é imoral. Uma pessoa não tem que abandonar sua fé ou sua crença para concordar que o governo e o Donald Trump nem tem que dizer para uma mulher o que ela deve fazer com o corpo dela. Eu já falei com mulheres em todo o nosso país. Se você perguntar o que as mulheres querem, se as mulheres grávidas vão carregar uma gravidez que veio, por exemplo, de um estupro, que vão estar, por exemplo, na sala de emergência com um aborto mal sucedido e ela sangra até morrer quase no carro lá fora, é isso que você quer? Uma menina de 12, 13 anos de idade que sobreviveu a um incesto seja obrigada a carregar o fruto desse crime? Eu digo a vocês, eu lhes peço, quando o Congresso aprovar o projeto de lei para fazer as proteções com relação ao Roe v. Wade como presidente dos Estados Unidos, eu vou assinar com muito prazer. Entendam que se esse Donald Trump for reeleito, ele vai assinar um banimento total pelo aborto. Esse projeto
projeto 2025 dele, vai haver um monitoramento de aborto, que você vai ficar grávida, por exemplo, seu aborto espontâneo também vai ser vigiado. Olha, a América tem que acreditar, e eu acho que acredita que certas liberdades, liberdade de tomar decisão sobre o seu próprio corpo, não deve ser feita pelo governo. Presidente Harris. Bom, lá vai ela de novo, é uma mentira. Eu não estou assinando um banimento, e não há razão para isso, porque nós conseguimos o que todos queríamos. Queriam democratas, republicanos e todos os demais, e todo estudioso da lei que queria trazer de volta para os estados. E os estados estão votando. Pode demorar um pouco mais, mas por 52 anos, este problema dividiu e quebrou o nosso país, e trouxe de volta para os estados, e fiz algo que ninguém achou que era possível. Os estados agora estão votando. O que ela está dizendo é uma mentira absoluta. E com relação ao banimento do aborto, eu não sou a favor, mas não importa, porque este problema agora foi tomado pelos estados. E você vetaria essa proibição de aborto? Eu não vou precisar, porque, repito, duas coisas. Em primeiro lugar, ela disse que ela vai voltar para tentar implementar como lei. Isso não vai ser possível, ela não vai conseguir lei, especialmente agora com os 55, meio a meio no Senado e na Casa dos Representantes. Ela não vai conseguir a votação para isso, não vai conseguir o número de votos. Sabe, isso me lembra de quando eles iam conseguir terminar com os empréstimos estudantis e acabou se tornando uma catástrofe total. Os empréstimos estudantis, eu acho que provavelmente o chefe dela, vou chamar ele de... Eu não posso chamar ele de chefe porque ele passa o tempo todo na praia. Mas vocês vão fazer isso diferente, mas vamos fazer isso de novo e vai ser rejeitado novamente pela Suprema Corte. E todos os estudantes, eles ficaram meio que atormentados com isso, e parte da razão pela qual eles perderam para milhões e milhões de pessoas que precisavam pagar os seus empréstimos estudantis, não conseguiram isso de graça, mas é a mesma coisa que eles estão falando com relação ao aborto. Mas eu poderia saber um sim ou não, porque foi dito que você proibiria se chegasse na sua mesa. Eu não discuti isso com o JD, falando a verdade. Eu não me importo se ele tem uma certa visão desse assunto. Mas a gente não precisa discutir isso porque ela nunca vai conseguir, assim como ela não conseguiu aprovar os empréstimos estudantis. Eles tormentaram jovens e outras pessoas que tinham empréstimos, mas eles nunca conseguiram aprovar isso. Então não importa que ela vai estar dizendo que vai levar isso para o Congresso, deixa ela tentar. Mas por 4 anos eles queriam tirar isso do Congresso e fora do governo, e fizemos algo que todos falaram que não era possível. Agora você tem o voto das pessoas com relação ao aborto. E, vice-presidente Harris, eu gostaria de dar o seu tempo para responder, mas você apoia qualquer restrição com relação ao direito à mulher ao aborto? Apoio, repito, a proteção já estabelecida na decisão Roe v. Wade. Como você mencionou muito bem, em nenhum lugar dos Estados Unidos uma mulher tenha que levar adiante uma gravidez e esteja pedindo por um aborto. Não é assim. Isso é até um insulto às mulheres dos Estados Unidos. Eu estou entendendo o que está acontecendo com o banimento de aborto do Donald Trump. Ou seja, casais que rezam e sonham por ter seus filhos estão sendo negados, por exemplo, tratamento in vitro. O que está acontecendo nesse país? Mulheres operárias, trabalhadoras que trabalham com 1, 2 empregos, que mal conseguem pagar a creche. Elas têm que viajar para outro estado para entrar num avião, sentadas do lado de pessoas estranhas, para conseguir ter a saúde que ela precisa ter. Ela nem pode pagar. E o que você coloca ela de ter que sair de um estado para outro é impensado. E as pessoas da América, a maioria dos americanos acredita que a mulher deve tomar decisões sobre o seu próprio corpo. E é por isso que em todo estado em que isso foi para decidir, tanto nos estados azuis quanto nos vermelhos, as pessoas da América votam pela liberdade. Preciso responder. Outra mentira. É outra mentira. Eu fui um líder em termos de fertilização in vitro, o IVF. Eu fui um líder nesse assunto. Na verdade, quando eles obtiveram uma decisão muito negativa do Tribunal de Alabama, eu vi as pessoas do Alabama e a legislação 2 dias depois votaram e aceitaram. Então, eu sou um líder nesse assunto. Ela sabe disso e todos sabem que eu liderei essa questão de fertilização in vitro. Outra coisa.
Você deveria perguntar. Ela vai permitir o aborto no 8º, no 9º mês, no 7º mês. Você faria isso? Por que você não faz essa pergunta? Por que você não responde? Por que você não responde essa pergunta? Responde a pergunta. Porque você pode fazer aborto no 7º mês, 8º mês, 9º mês e provavelmente depois do nascimento. Veja o que o ex-governador de Virgínia disse, assim, a gente coloca o bebê de lado e depois terminamos o que a gente faz com o bebê. Presidente Trump, muito obrigado. Agora vamos falar sobre imigração e segurança na fronteira. Sabemos que é uma questão importante para os republicanos, democratas e vice-presidente Harris. Você teve a tarefa de trabalhar na América Central. Sabemos que aumentou a travessia e o presidente Biden também colocou algumas restrições com relação a asilos, também diminuindo. Mas a minha pergunta para você é por que o governo demorou 6 meses antes da eleição para agir? E você teria feito algo diferente comparado com o presidente Biden? Bom, eu sou a única pessoa nesse palco que de fato já foi trabalhar processando organizações transnacionais contra tráfico de seres humanos, de drogas, de armas, ou seja, inclusive dentro do Senado, nós criamos uma lei que eu apoiei de segurança de fronteiras. É uma lei que colocou 1.500 agentes de fronteiras que estão trabalhando, fazendo hora extra, dando duro. E isso teria já conseguido evitar, por exemplo, que o fentanil entrasse nos Estados Unidos. Nós sabemos que muitas famílias são afetadas por causa do fentanil que entrou. Essa lei poderia ter permitido mais recursos, por exemplo, para processar organizações transnacionais no tráfico de armas e drogas, por exemplo. O que aconteceu? O Donald Trump pegou o telefone, ligou para os amiguinhos dele no Congresso e falou, não aprova essa lei. Sabe por quê? Porque ele prefere resolver um problema depois, ou pisotear esse problema em vez de resolvê-lo. Isso acontece no momento em que as pessoas do nosso país, na verdade, precisam de um líder que estão engajando ali em soluções que, de fato, estão contemplando os problemas que se mostram. E o ex-presidente é uma pessoa que prefere pisar no problema em vez de resolvê-lo. E isso ele vai continuar fazendo essa noite, mesmo quando não for chamado. Eu vou pedir uma coisa muito incomum. Eu vou convidar vocês para ir em um dos rallies dele. É muito interessante assistir os comícios. Eu convido, vão para vocês virem, por exemplo, Hannibal Lecter, ele fala sobre a cura do câncer, ele fala coisas, as pessoas vão saindo mais cedo dos comícios porque estão exaustas, elas ficam cansadas e chateadas. Eu vou falar, ele fala de tudo menos de você, ele não vai falar das suas necessidades, dos seus sonhos, dos seus desejos. E eu vou te falar, você merece uma presidente que de fato te coloque em primeiro lugar, e eu sou essa pessoa. Harris, muito obrigado. E presidente Trump, bom, eu gostaria de responder. Por que você não levou adiante esse projeto de lei? Primeiro, deixa eu responder quanto aos comícios. Disse que as pessoas vão embora. Bom, as pessoas vão para o comício dela porque eles não querem ir. E ela paga para as pessoas irem em seus comícios. E mostra isso para elas de uma forma diferente. Ela não pode falar isso porque as pessoas não vão embora dos meus comícios, são os mais incríveis da história da política, porque as pessoas querem seu país de volta. O nosso país está sendo perdido como uma nação perdida. Aconteceu 3 anos e meio atrás. O que está acontecendo aqui, você vai acabar com uma terceira guerra mundial, só para falar de outro assunto. O que eles fizeram para o nosso país, permitindo que essas milhões de pessoas entrassem em nosso país. Veja o que está acontecendo com as cidades por todos os Estados Unidos. Não vai haver Aurora ou Springfield mais, e muitas pessoas não querem falar disso, porque é vergonhoso. Mesmo eles estão comendo cachorros e gatos, as pessoas que vieram. Eles estão comendo os animais de estimação das pessoas que vivem lá, e é o que está acontecendo em nosso país. E é uma vergonha.
com relação a comícios e as razões pelas quais eles vão é porque eles gostam e querem trazer o nosso país de volta, e é uma frase muito simples: torne a América grandiosa novamente. E ela está destruindo esse país. Se ela se tornar presidente, esse país não terá chance de sucesso. Não apenas o sucesso, vai acabar se tornando a Venezuela em esteroide. Eu gostaria de esclarecer com relação a Springfield, Ohio, e a ABC News também falou com o gestor da cidade, que nos disse que não há essa questão dos pets sendo abusados por indivíduos com a comunidade. Eu vi pessoas na televisão fazendo isso. As pessoas na televisão disseram: meu cachorro foi levado, e eles comeram meu cachorro, usaram para comida. Bom, eles disseram, talvez seja uma coisa importante para dizer para o gerente. Eles estão dizendo que o cachorro foi comido pelas pessoas que foram lá. Novamente, o gestor da cidade diz que não há evidência disso. Bom, vamos ficar sabendo, vamos descobrir. Que o presidente responda. Vocês estão falando sobre ser extremo, hein? Nossa! Olha, eu acho que essa aí foi uma das razões nessas eleições que realmente eu tenho o endosso de 200 republicanos que formalmente trabalharam já com o presidente Bush, com Mitt Romney, com John McCain. Inclusive, eu tenho também o endosso do ex-presidente Dick Cheney, como também a sua esposa Liz Cheney. E se vocês quiserem saber a verdade sobre quem é o ex-presidente, se não ficou claro, me pergunta quem já trabalhou com ele. O ex-chefe de gabinete dele, general de 4 estrelas, falou sim perante a Constituição americana. O assessor de segurança falou que ele é perigoso e não se encaixa. O antigo secretário de defesa falou que a nação nunca sobreviveria a um outro mandato deste presidente. Quando nós ouvimos a esse tipo de retórica, quando as questões que afetam realmente o povo americano não estão sendo contempladas, acho que a escolha já está clara. Presidente Trump, 1 minuto para a sua resposta. Bom, obrigado, porque eu queria falar uma coisa. Eu sou uma pessoa meio diferente. Eu demiti a maior parte dessas pessoas, não de forma tão graciosa. Eles fizeram coisas ruins ou fizeram um trabalho ruim. Eu demiti. Eles não demitiram ninguém que tinha a ver com o Afeganistão, o Talibã e as 13 pessoas que foram mortas violentamente e não foram conhecer os pais, nem a família. Eles deveriam ter demitido todos os generais e essas pessoas na liderança, porque foi uma das situações mais piores de lidar, foi resolvida das piores maneiras. Quando uma pessoa faz um trabalho ruim, você demite essa pessoa, e você pega um cara como Asper. Então, por exemplo, ele não faz isso direito, ele escreve um livro, porque então todos escrevem livros e não fazem um trabalho bom. Eles fizeram um trabalho tão ruim e nunca demitem ninguém. Olha, vejam a economia, vejam a inflação. Eles não demitiram nenhum dos economistas, eles têm as mesmas pessoas. É uma boa maneira de não de escrever livros sobre isso, mas eu estou terminando. Eu tenho mais votos do que qualquer outro republicano na história até agora. Na verdade, eu tenho mais votos de qualquer outro presidente vigente na história. Eu gostaria de continuar com a imigração. Era o que estávamos falando antes, com relação também à deportação, que a vice-presidente também reagiu. O presidente Trump, você chamou isso com a maior operação de deportação, que as coisas estão fora de controle e não há problema em usar os militares, regional, também local. A polícia local. Como o senhor deportaria 11 milhões de imigrantes sem documento? E o senhor poderia falar como seria? As autoridades iriam bater nas portas? É muito maior por causa deles. Eles permitiram que criminosos, muitos criminosos, eles permitiram terroristas, bandidos de rua, eles permitiram que pessoas entrassem e vendessem drogas nos Estados Unidos. E desses países como Venezuela, e esses países disseram que se eles voltassem, eles seriam mortos. E sabe que o crime em países como Venezuela é reduzido, sabe por quê? Porque eles estão tirando os criminosos das ruas, estão dando para ela colocar nas nossas ruas. Este será um dos piores erros da história, mas eu acho que eles provavelmente permitiram para conseguir votos, mas não funciona. Porque eles estão destruindo o nosso país. Nunca houve nada feito desse jeito. Eles estão destruindo o tecido de nossa nação. Muitas pessoas ao redor do mundo. O crime
crime está menor em todas as partes do mundo, com exceção daqui, está pelas alturas. Apesar das declarações que eles fazem, o crime está muito alto e é um crime de migrantes que está acontecendo em níveis que ninguém pode imaginar. O FBI disse que esses crimes violentos estão diminuindo no país. Peraí, essas são declarações fraudadas do FBI. Eles não incluíram as cidades com os piores crimes, foi uma fraude, assim como o número de 800 e tantos milhares de empregos que eles disseram que criaram é verdade. Eu acredito que esse momento é tão rico vindo de alguém que foi já processado, condenado por crimes de segurança nacional, crimes econômicos, interferência nas eleições, que está dizendo que foi considerado livre de crime sexual. E agora, em novembro, ele próprio, como um criminoso condenado, deixa eu esclarecer onde cada um de nós está sobre a questão do que é importante, sobre o respeito pelo Estado de Direito e pelas forças policiais. O ex-presidente retirou o dinheiro das agências de repressão ao crime no dia que ele foi condenado em 34 decisões e tipos penais. Ou seja, é importante seguirmos adiante, virar a página sobre essa mesma retórica cansativa e contemplar as necessidades dos americanos, do que nós precisamos fazer sobre a falta de moradia, que eu tenho plano, falar sobre o que temos que fazer para apoiar as pequenas empresas, sobre fazer com que as pessoas possam fazer suas compras. Os americanos estão exaustos da mesma lenga-lenga. Peraí. Perdão. Cada um destes processos foi iniciado por eles contra o oponente político e eu vou ganhar a maioria deles e vou ganhar com o recurso. E com a decisão da Corte Suprema, eu estou vencendo a maior parte deles. Mas isso foi uma forma de tornar isso uma arma e tornar nosso sistema judicial uma arma. Cada um desses casos teve um envolvimento do Departamento de Justiça e de Atlanta e este juiz falso e o advogado da Procuradoria Geral da União. E eles foram as pessoas que fizeram eles irem atrás de mim. E, na verdade, o filho do Joe Biden foi considerado culpado num caso de documento. Essa foi uma vitória completa e total. Algumas semanas atrás, isso teria sido descartado. Isso nunca aconteceu no nosso país. Eles estão tentando usar esses casos falsos para tentar vencer uma eleição. Da vice-presidente com esse tema da armamentização. Bom, vamos falar sobre esses extremos. Eu entendo o contexto em que essas eleições de 2024 estão indo. O Supremo americano recentemente disse que o ex-presidente seria imune de qualquer falta de conduta se ele entrasse novamente na Casa Branca. Entenda que essa é uma pessoa que disse abertamente que acabaria com a Constituição dos Estados Unidos, ou seja, ele fala de uma armamentização, uma weaponização do sistema judiciário, uma pessoa que desdenhou membros efetivos e autoridades, o que significa se ele voltar à Casa Branca sem nenhuma ressalva, porque nós sabemos agora que o J.D. Vance não vai parar ele não vai ser parado, mas sim você, vice-presidente Harris, muito obrigado. Lindsay, vice-presidente Harris. A pessoa falar sobre armamentização, ela quem está armamentizando, não eu. Eu provavelmente quase levei um tiro na cabeça por causa das coisas que eles dizem sobre as pessoas. Eles falam sobre a democracia, que eu sou uma ameaça à democracia, eles são uma ameaça à democracia, porque a investigação da Rússia, que era falsa, a investigação da Rússia. Lindsay, a senhora falou que a senhora gostaria de banir fracking e agora não. Também com relação aos programas com relação a armas. A senhora apoia a descriminalização de cruzar a fronteira. Eu sei que a senhora diz que os seus valores não mudaram. Então, por que as suas posições políticas mudaram? Então, os meus valores não mudaram e eu vou discutir cada uma dessas questões que você falou. Mas vamos falar aqui que nós estamos em Pensilvânia.
Pensilvânia, eu deixei muito claro em 2020 que eu não vou retirar o fracking, eu não bani o fracking nos Estados Unidos. Na verdade, eu fui o voto sobre a lei de redução de inflação, que abriu, inclusive, novos leasings para o fracking. A minha posição é que nós conseguimos investir nas primeiras fontes de energia para que nós pudéssemos não ser tão dependentes do petróleo internacional. Nós queríamos fazer melhor uso do petróleo, tentando reconhecer de que nós não podemos estar só apoiados no petróleo estrangeiro. Meu valor, eu sou classe média, minha mãe é operária, trabalhou muito, trabalhou, nos salvou. E quando eu era adolescente, eu já tinha os meus valores sólidos. Eu sabia que nem sempre conseguia, por exemplo, como é o caso aqui dessa pessoa que faliu e foi herdeiro e tudo foi muito fácil. É muito difícil dizer o seguinte, que nós temos que trabalhar com os empresários para aumentar 3 milhões de moradias no final do meu mandato. Meu trabalho que tem a ver com, por exemplo, minha amiga, melhor dizendo, no ensino médio, cujo pai a estuprou. Eu sou essa pessoa que tem esse tipo de situação na vida, ou seja, eu preciso estar ali para quem é mais vulnerável. O meu trabalho tem a ver com a proteção do Medicare, da Seguridade Social, fazer muito mais do que eu já fiz, proteger pessoas idosas de esquemas. Os meus valores não mudaram. E agora, na verdade, temos uma possibilidade aqui em vocês, uma presidente que vai fazer com que as pessoas melhorem e não sejam destruídas e nem xingadas ou ofendidas. A real medida de um líder é um líder que compreenda que a força não está em diminuir as pessoas, mas em levantá-las. Eu serei essa presidente. Presidente Trump, primeiramente, eu não recebi 400 milhões. E meu pai, ele era um corretor. Eu amo meu pai, mas eu recebi uma fração pequena e eu construí muitos e muitos bilhões de dólares. E quando as pessoas veem, elas até mesmo ficam surpresas. Então precisamos falar disso. Fracking, ela está falando disso por 12 anos. De cortar financiamento de polícia, ela está falando disso há muito tempo. Ela deu todos esses discursos de forma horrível e errado. Todos estão rindo disso, estão zombando dela. Ela pelo menos 12 ou 14 ou 15 farmácias e ela estava dizendo que ela ia desmonetizar a polícia. E no Minnesota, sabe? Se você não se importa, você está familiarizado com isso? Ela foi em Minnesota e queria deixar criminosos que mataram pessoas, que queimaram Minneapolis e queria tirá-los da cadeia para levantar dinheiro. Ela fez coisas que ninguém imaginou e agora que ela quer fazer operações de transgêneros ou estrangeiros ilegais que estão na prisão. Isso é apenas uma liberal que é radical que quer fazer isso. E ela nunca vai permitir o fracking na Pensilvânia. Se ela ganhar a eleição, a fracking vai acabar na Pensilvânia no primeiro dia. Isso é muito importante, na minha opinião. Eu tenho os negócios de petróleo se dando muito bem, como jamais antes. Eles começaram a se livrar disso quando eles assumiram. E os preços começaram a subir às alturas. E imediatamente deixou esses caras ir para onde eles queriam ir. Eu faria 5 vezes, 4 vezes mais alto, porque você está falando de 3 ou 3 anos e meio atrás. E eles conseguiram baixar os preços para onde estava comigo, porque eles não tinham escolha. Os preços quadruplicaram antes disso. Eles falaram, vamos voltar para o que o Trump fez. Mas um dia depois da eleição, se ela ganhar, eles vão continuar a destruir o nosso país. Os combustíveis fósseis vão realmente acabar e as usinas de vento, de energia eólica, vão realmente destruir o nosso país. Mas 400 e 500 hectares de deserto. Temos isso são coisas que vão acabar com o meio ambiente, como ela já sabe. Muito obrigado.
Temos uma eleição em 56 dias. Eu gostaria de falar sobre essa transferência pacífica de poder, que é um dos pilares da nossa democracia. Senhor presidente, no 6 de janeiro, você falou para os seus apoiadores fossem até o Congresso, que você estaria com eles, e o mundo todo viu a invasão ao Congresso. Também o senhor estava vendo no seu escritório oval e demorou pelo menos 2 horas para pedir para que os seus apoiadores voltassem para casa. Há algo que o senhor se arrepende com relação ao que o senhor fez nesse dia? Você acabou de dizer qualquer coisa que não foi coberta. Eu disse de forma pacífica e de forma patriota. Eu disse pacificamente, patrioticamente. Ninguém do outro lado foi morto. Na verdade, essa mulher foi morta por um policial que estava fora de controle. Ela não deveria ter sido morta. Foi uma desgraça. Este grupo de pessoas que foi tratado de uma forma tão ruim, eu perguntei para eles, e todas as pessoas que estão entrando no nosso país e estão matando as pessoas. E lembra que ela e a pessoa da fronteira, ela foi a pessoa que deixou essas pessoas entrarem pela fronteira. Ela falou, eu estou surpreso que você não começou a falar da fronteira ainda, porque ela sabe que trabalho terrível ela fez. E com relação a essas pessoas, quando que eles vão ser processados? E as pessoas de outros países de outros países do mundo, que estão vindo de todas as partes do mundo. E as taxas de criminalidade estão acima das taxas. E uma dessas pessoas, quando essas pessoas vão ser processadas? E as pessoas que queimaram Minneapolis vão ser processadas? Ou em Seattle? Eles tomaram uma grande porcentagem da cidade de Seattle. Quando essas pessoas serão processadas? E deixa eu me perguntar, deve fazer essa pergunta para ela. Presidente, o senhor estava vendo o que estava acontecendo na televisão? Era uma pergunta muito simples. Há algo que o senhor se arrepende com relação ao que o senhor fez naquele dia, sim ou não? Eu não tive nada a ver com isso, a única coisa que eles pediram para fazer uma declaração. Eu fui até a Nancy Pelosi e o prefeito de Washington DC, e o prefeito colocou isso em texto, por escrito. Eu falei assim, este vai ser um comício muito grande, então não foi feito por mim, foi feito por outras pessoas. Eu disse, eu gostaria de te dar 10 mil soldados da Guarda Nacional, e eles rejeitaram. A Nancy Pelosi rejeitou. Foi apenas 2 semanas atrás. A filha dela tem uma fita, uma gravação dizendo que ela é totalmente responsável pelo que aconteceu, e eles querem se livrar dessa fita. Nada disso teria acontecido se a Nancy Pelosi e o prefeito da cidade de Washington DC, da Guarda Nacional, tivessem feito o trabalho deles. A Nancy Pelosi foi responsável. A pergunta era o senhor como presidente, não da senhora Pelosi, mas eu gostaria de passar a palavra para a vice-presidente Harris. Eu estava no dia 6 de janeiro, eu era já vice-presidente também, já estive lá, já fui senadora, e naquele dia o presidente dos Estados Unidos decidiu e fez um levante violento para atacar o nosso Capitólio, da nação, para execrar a nossa capital. Tivemos centenas de milhares de policiais que saíram de lá com lesão e outros que até morreram. Depois ele sofreu um processo de indiciamento e quase de impeachment por causa disso. Vamos lembrar de Charlottesville. Houve um levante de pessoas que estavam carregando tochas, cheirando fumaça tóxica. Ele falou, não, eram pessoas boas dos dois lados. Vamos nos lembrar disso. Quando chegou aos Proud Boys, a milícia, o presidente falou, não, deixe, fique em pé, deixe acontecer. Todo mundo assistindo, todos nós que estávamos lá no 6 de janeiro assistindo, eu vou dizer, nem precisamos voltar. Não haverá retrocesso. É hora de virar a página. E se foi muito para você, eu digo para você, existe um local na nossa campanha para você receber um apoio do país, da democracia, do Estado de Direito, e para finalizar com o caos, e finalizar com essa abordagem de atacar as bases de nossa democracia, porque você não gostou do resultado, e deixar isso muito claro. Donald Trump, o candidato, disse nessa eleição que vai haver um banho de sangue.
Ele falou que o resultado dessa eleição, se ele não gostar, vai haver um banho de sangue. Ele falou, vamos virar a página, não haverá retrocesso e vamos apontar para o futuro e não voltar mais para o passado. E eu tenho uma outra pergunta. Foi um termo diferente que tinha a ver com energia, porque eles terminaram com os negócios de energia em Charlottesville. Essa história já foi desmistificada. Lauren Hill, Sharon Hannity, todas essas pessoas fizeram a cobertura e eles disseram que foi perfeito. Isso foi desmistificado em quase todo o noticiário, mas eles ficam falando disso, assim como eles falam de 2020. E deixa eu fazer uma pergunta. Você falou sobre o Capitólio. Por que nós estamos permitindo que essas milhões de pessoas entrem pela fronteira do sul? Eu diria que nós deveríamos sair deste debate agora. Eu gostaria de ver ela descer e ir até Washington DC durante este debate, porque estamos desperdiçando muito tempo, porque ela tem sido tão ruim que é ridículo. Vamos para Washington DC e deixa ela assinar uma lei para fechar a fronteira, porque eles têm o direito de fazer isso. Eles não precisam de leis, eles têm o direito de passar essa ordem executiva. Vamos fazer isso, vamos assinar essa lei. Se eles assinar essa lei de que a fronteira está fechada, tudo que você precisa é dizer para os patrulheiros da fronteira que a fronteira está fechada. Essas pessoas que estão matando muitas pessoas. Nós já falamos sobre migração e eu gostaria de focar no seguinte tema, porque podemos falar sobre a verdade nesse momento. Então, durante 3 anos e meio, depois que o senhor perdeu a eleição de 2020, o senhor disse que o senhor ganhou, dizendo que ganhou com muita folga. E o senhor disse que perdeu por pouco e que faltou pouco. Agora o senhor então reconhece que o senhor perdeu em 2020, não, de forma mas o senhor alguma. Disse isso. Disse isso de forma sarcástica. Nós perdemos por um pouquinho. Sabe, tem tanta prova. Tudo que você precisa fazer é procurar. Deveriam ter mandado isso para a legislação para ser aprovado. Eu tive 70 milhões de votos, mais votos de qualquer presidente já recebeu. Eu disse que eu recebi 63, que foi eu recebi em 2016. Você não poderia ter me derrotado. As pessoas não deveriam ter. As eleições foram fraudulentas. Precisamos ter a fronteira e precisamos ter um bom sistema eleitoral. As nossas eleições são ruins. Muitos desses imigrantes ilegais, eles vêm e querem tentar voltar. Eles nem sabem falar em inglês e a gente nem sabe de que país que eles vêm. Essas pessoas estão tentando fazer com que eles votem. É por isso que eles estão permitindo que eles entrem em nosso país. E eu observei todos esses vídeos e eu não detectei esse sarcasmo que perdeu por um fio, mas o senhor sabe disso, seus aliados também, com muitos Nenhum juiz viu esses casos. Eles falaram que a gente não tinha base para isso. Esse é outro problema. Eles falaram que a gente não tinha base para isso. É uma questão técnica. Você pode imaginar um sistema em que uma pessoa em uma eleição não tem razão para isso. O presidente dos Estados Unidos não tem base para isso. Foi assim que perdemos. Se você olhar as estatísticas, eu adoraria fazer um especial sobre isso. Eu vou te mostrar a Geórgia, vou te mostrar a Wisconsin, vou te mostrar a Pensilvânia. E nós temos tantos fatos e estatísticas, mas sabe de uma coisa? Isso não importa. Porque precisamos resolver o problema que temos agora. E o problema que temos agora é que nós temos uma nação em declínio. E eles colocaram essa nação em declínio. Nós temos uma nação que está morrendo, Senhor David. Presidente, muito obrigado. Vice-presidente Harris, a senhora escutou o presidente dizendo que não perdeu as eleições, que não perdeu por um fio, mas de fato quem ganhou foi o presidente Biden e a senhora, mas também o que apareceu nos últimos dias, também com relação às próximas eleições, quando eu ganhar, essas pessoas que enganaram esses oficiais das eleições vão ser processados na medida da lei, com sentenças, e nós não vamos deixar que o presidente nos intimide. E é isso que a senhora está achando que ele está fazendo? Donald Trump foi
demitido por 81 milhões de pessoas. Vamos deixar isso muito claro. Claramente, ele está tendo dificuldade de processar esse fato, mas nós não podemos aceitar ter um presidente dos Estados Unidos que atente, como já fez no passado, atente contra a vontade dos eleitores e de uma eleição justa e livre. Eu já viajei o mundo todo como vice-presidente dos Estados Unidos e os líderes mundiais estão rindo do Donald Trump. Já falei com líderes militares, alguns que até trabalharam com você, falam que você é uma desgraça. E que você vem aqui e fala dessa maneira num debate presidencial e nega o que repetidamente, nos casos todos do tribunal que você perdeu, porque de fato você perdeu essa eleição. E quer fazer acreditar que talvez nós não tenhamos o candidato aqui à minha direita, que não tem a possibilidade de estar confuso sobre um fato? Nossa, isso é uma coisa que é muito engraçada, porque os americanos Deixa eu só falar uma coisa. O Victor é um dos caras mais respeitados de país. Essa é uma pessoa, é o primeiro-ministro da Hungária. Por que que o mundo todo está realmente porque está realmente dando errado, porque você precisa que o Trump seja o presidente de novo. A China estava com medo, eu não gosto da palavra com medo, mas a China tinha medo dele, a Coreia do Norte tinha medo dele. Veja o que está acontecendo com a Coreia do Norte por falar nisso. Ele falou que a Rússia estava com medo dele. Eu terminei aquele projeto e ele voltou no primeiro dia. A Excel Pipeline no nosso país, ele terminou com isso, mas ele deixou os russos construir e ir para a Europa, ir para a Alemanha, a maior dessas no mundo, o maior desses oleodutos e gasodutos. Ele diz que a pessoa mais temida e respeitada é o Donald Trump. Não tínhamos problema quando o Donald Trump era presidente, ele diz, mas quando este homem fraco e patético que você viu num debate alguns meses atrás, que se você parasse para pensar, ele deve ter tido 14 milhões de votos apenas. Ele ameaça a nossa ameaça. E eles, deixa eu contar um segredo. Ele odeia ela. Ele não aguenta ela, mas ele recebeu 14 milhões de votos e foi expulso do escritório. Ela recebeu 0 votos. E quando ela concorreu, ela foi a primeira a sair porque ela fracassou. Agora ela está se candidatando. Eu não estou entendendo nada. Eu acho que a gente vai se dar muito bem nessa. Agora vamos falar sobre a guerra de Israel, Hamas e os reféns, e com inclusive americanos. Em dezembro, a senhora falou, Israel tem o direito de se defender, mas também dizendo que a lei humanitária internacional precisa ser respeitada também, defender os civis. Há 9 meses atrás, agora nós temos 40 mil palestinos mortos e mais de 100 reféns que continuam como reféns, e Benjamin Netanyahu disse que não há nenhuma negociação. O presidente Biden não conseguiu quebrar isso. Como que a senhora o faria? Vamos compreender como chegamos até aqui. No dia 7 de outubro, o Hamas, uma organização terrorista, assassinou 1.200 israelenses jovens que estavam no show. Mulheres foram estupradas de forma horrível. Eu disse isso na época e digo agora. Claro que Israel pode se defender e deve, tem o direito de se defender, mas importa o modo como o faz, porque também é verdade que muitos palestinos inocentes foram mortos, mães, crianças. O que nós sabemos é que essa guerra tem que acabar. Ela deve acabar imediatamente, e a maneira que ela vai acabar é que nós precisamos de um acordo de cessar-fogo e que os reféns sejam libertados. Vamos continuar trabalhando dia e noite para isso. Vamos trabalhar dia e noite também compreendendo que nós temos que colocar um curso para que os dois possam chegar a uma solução, os dois estados, e com isso deve haver segurança para os israelenses, para o Estado de Israel, e também, em igual medida, para os palestinos. Mas uma coisa que eu sempre vou te garantir, eu sempre vou dar a Israel a possibilidade, sim, de se defender, especialmente com relação ao próprio Irã, e qualquer ameaça que o Irã e seus correligionários façam também. Assim, nós vamos ter que reconstruir Gaza, em que
que os palestinos vão ter segurança, vão se autodeterminar e ter a dignidade que merecem. Presidente Trump, como o senhor negociaria com Netanyahu e também com Hamas para liberar os reféns e evitar a morte de mais civis inocentes em Gaza? Se eu for presidente, isso jamais teria acontecido. Se eu fosse presidente, a Rússia jamais teria, jamais. Eu conheço o Putin muito bem. Ele não havia ameaça nenhuma por 4 anos. Ele não teria entrado na Ucrânia e matado milhões de pessoas. Muito pior do que as pessoas imaginam que está acontecendo. Mas quando ela mencionou Israel, de repente, ela odeia Israel. Ela nem se encontrou com o Netanyahu quando ele foi para o Congresso para dar um discurso, e ela foi para uma festa da sororidade dela. Ela odeia Israel. Se ela se tornar presidente, eu creio que Israel não vai existir dentro de 2 anos. Eu sou muito bom com previsões, eu espero estar errado quanto a isso. Ela odeia Israel, mas ao mesmo tempo, de uma forma errada, ela odeia a população árabe. Porque o lugar todo vai ser explodido. Árabes, judeus, Israel vai sumir. Isso jamais teria acontecido. O Irã estava quebrado antes do Donald Trump. Agora eles têm bilhões de dólares por causa de todas as sanções que eu impus. Muitos dos 28 esferas do Terra, eles não tinham dinheiro algum. E era uma história enorme. Você sabe, porque vocês fizeram uma cobertura muito boa disso. Eles não tinham dinheiro para terrorismo. Agora eles são uma nação rica. Agora eles estão espalhando esse dinheiro por aí. Veja o que está acontecendo com os Houthis, o Iêmen. Veja o que está acontecendo no Meio Oeste. Eu vou fazer com que a guerra na Ucrânia se encerre, e eu me tornar presidente, eu farei com que isso aconteça mesmo antes de me tornar presidente. Ele disse que a senhora odeia Israel? Isso é totalmente inverdade. Eu tenho toda a minha carreira, minha vida apoiando Israel e os israelenses. Ele sabe disso. Ele está novamente tentando dividir, distrair da realidade. Que ele é muito bem conhecido, que Donald Trump é fraco e ruim sobre esse assunto de segurança nacional e política exterior. Ele quer ser um ditador, de acordo com ele mesmo. É sabido que ele já falou de quem, e ele pode fazer o que ele quiser indo para a Ucrânia. Ele falou que quando a Rússia invadiu a Ucrânia foi algo brilhante. Ele também disse que ele trocou cartas de amor com Kim Jong-un. E realmente tudo isso é sabido, que esses ditadores, eles estão ali juntos, querendo que você seja presidente novo, porque está muito claro que eles podem te manipular, só te dando favores, elogios, e é por isso que muitos líderes militares que você trabalhou me contaram que você é uma desgraça. É por isso, nós entendemos que nós temos que ter um presidente que não fique repetindo continuamente, fazendo coisas erradas em política de segurança nacional, realmente com relação a desrespeitar o que mais temos de valioso nos nossos militares. Ela é quem causou isso, que é fraca com segurança nacional, permitindo que todas as nações, 168 países diferentes, mandassem pessoas em nosso país. As ondas de crime estão altas. E o Putin, por falar nisso, apoiou ela e falou que ele queria que ela ganhasse. Eu acho que ele teve a intenção de dizer isso, porque é incrível que ele conseguiu com isso. Isso não teria acontecido comigo. Os líderes de outros países acham que eles são fracos e incompetentes. E são grossamente incompetentes. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Por que o Biden acabou com o gasoduto e aprovou a maior negociação que a Rússia, o maior oleoduto que a Alemanha e a Rússia já fez? Porque eles são fracos, ele é fraco e ineficaz. Trump, muito obrigado. Ele ganhou muito dinheiro, Biden. Para cobrir, e vamos continuar com esse debate presidencial aqui em Filadélfia. Voltamos em um momento. The ABC News.
E vamos falar sobre essa guerra com a Ucrânia, 2 anos e meio. Senhor presidente, é a posição do governo Biden definir a Ucrânia, a sua soberania, a sua democracia, que está no interesse dos americanos. E se, com relação a essa questão de que ele poderia até ocupar outros países, e o senhor disse antes do intervalo, como que o senhor abordaria esta questão? E é uma pergunta muito simples. O senhor quer que a Ucrânia ganhe essa guerra? Eu quero que a guerra pare. Eu quero salvar vidas que estão sendo de uma forma inútil. As pessoas estão sendo mortas em milhões e é muito pior do que os números que você está vendo com esses números falsos. Estamos por mais 250 bilhões ou mais, porque eles não pedem para a Europa, porque seria muito mais benéfico para resolver isso. Então, eles estão com menos 250 bilhões, porque Biden não tem a coragem de pedir para a Europa. Quando eu falei com a OTAN, eles pagaram centenas de bilhões de dólares quando eu falei, ou você paga, ou nós não vamos proteger vocês mais. Talvez essa seja uma das razões pelas quais eles não gostam de pessoas fracas. Mas se você olha o que está acontecendo, estamos a 250 a 270 bilhões e eles estão pagando, eles deveriam ser forçados a equalizar. Eu quero que a guerra se resolva. Eu conheço o Zelensky muito bem, conheço o Putin muito bem. Eu tenho um relacionamento com eles e eles me respeitam como presidente. Eles não respeitam o Biden. Como que você respeitaria ele? Por que razão? Ele nem mesmo fez uma chamada telefônica para o Putin em 2 anos, em 3 anos, eles nem tentou. É uma guerra que quer ser resolvida. Eu vou resolver isso mesmo antes de ser presidente. Quando for eleito presidente, eu vou falar com um, falarei com o outro, eu vou colocá-los juntos e essa guerra jamais teria acontecido. Na verdade, quando eu vi Putin, depois que eu saí, infelizmente, saí porque o nosso país foi para o inferno. Depois que eu saí, quando eu vi ele alinhando os soldados, ele fez isso. Depois que eu saí, eu falei assim, ele deve estar negociando, deve ser um ponto de negociação forte, mas não era isso, porque o Biden não fazia ideia de como falar com ele, não fazia ideia de como pará-lo, agora ele tem milhões de pessoas mortas, isso só está piorando e vai levar à Terceira Guerra Mundial. Nós estamos lidando com a Terceira Guerra Mundial e temos um presidente que nem mesmo sabemos. Onde está o nosso presidente? Nem sabemos se ele é o presidente. Só para esclarecer. Ele fez uma campanha como um cachorro e a gente nem sabe, ele é nosso presidente. Nós temos um presidente que não sabe se está vivo. Acabou o seu tempo. E só para esclarecer a pergunta, o senhor acredita que está no interesse norte-americano que a Ucrânia ganhe? Eu acho que é no melhor interesse dos Estados Unidos para acabar com essa guerra e resolver isso, negociar um acordo, porque nós temos que parar com todas essas vidas humanas que estão sendo destruídas. E eu gostaria agora de perguntar para a vice-presidente Harris, com relação ao que a senhora acha, esse apoio à Ucrânia nesse momento, mas como comandante em chefe, se eleita, como que a senhora lidaria com a questão? E seria diferente do que o governo do Biden está fazendo? Bom, primeiramente, é importante lembrar o ex-presidente que você não está contra o Joe Biden, você está contra mim. Eu sou a candidata. Eu acredito, se diz o Trump que a guerra acabaria em 24 horas, será que isso aconteceria realmente? Vamos entender, não é assim que nós somos, os americanos. Eu já me reuni com Zelensky alguns dias antes da Rússia invadir aquele país, tentando forçar as fronteiras territoriais para encontrar uma maneira de desfazer as regras internacionais. E eu estava lá, me reuni com o presidente Zelensky, falei sobre a inteligência, como ele poderia se defender. E eu expliquei para ele, por meio do trabalho que eu fiz e outros, conseguimos reunir 15 países para apoiar a Ucrânia e seu direito de defesa. E por causa do nosso apoio, por causa da nossa defesa aérea, da nossa artilharia, da infantaria, de todos os aparatos que nós enviamos, a Ucrânia conseguiu permanecer independente e livre. O presidente Zelensky não estaria em Kiev agora, nesse momento, porque a agenda do Putin não é só sobre a Ucrânia, entendam. Porque os aliados da OTAN e da Europa são tão gratos de que você não era mais o presidente nesse momento e que nós compreendemos a importância da maior aliança militar que o mundo poderia ter tido. E o que nós fizemos? Para preservar
a capacidade dos Zelensky, dos ucranianos, lutar por sua própria independência. Caso contrário, ele estaria agora em Kiev, com os olhos na parte oeste ou ocidental da Europa, analisando e olhando a rapidez que você abriria mão por causa de o que você acredita que você está chamando de amizade. Na verdade, não é. É a ideia de um ditador que você sai e almoça e fica trocando elogios. Também sabemos que Afeganistão apareceu na última hora e algo que foi dito anterior, depois eu vou dar um minuto para o senhor. O Putin estaria em Moscou e não teríamos perdido 300 mil homens e mulheres, mas, fica quieta por favor, mas ele estaria sentado em Moscou, muito mais feliz do que ele está agora, mas em um determinado momento, ele tem armas nucleares e não precisamos falar disso, ele tem armas nucleares, ninguém pensa nisso, né? E, eventualmente, talvez ele vai usá-las ou não, talvez seja uma ameaça que está nos fundos, mas algo que a gente nem gosta de ficar falando disso, ninguém gosta de falar disso, mas só para que você entenda, eles enviaram ela para negociar a paz antes desta guerra começar 3 dias depois, ele foi e começou a guerra, porque tudo que eles disseram era fraco e estúpido, eles disseram as coisas erradas, essa guerra nunca deveria ter começado, ela foi a emissária, eles mandaram ela para negociar com o Zelensky e com Putin. E ela fez isso. E a guerra começou 3 dias depois. E esse é o tipo de talento que a gente tem, né? Ela é pior que o Biden. Na minha opinião, eu acho que ele é o pior presidente da história do nosso país. E ela acaba sendo a pior vice-presidente da história do nosso país. Deixa eu te falar uma coisa. Ela é uma péssima negociadora. Depois que ela saiu, o Putin fez a invasão. Mencionou que ela negociou com o presidente Putin. A senhora já se encontrou com ele? A senhora pode esclarecer? Novamente, eu falei no início. Ele vai falar um monte de mentira. Essa é mais uma. Quando eu fui me reunir com o presidente Zelensky, já me reuni com ele 5 vezes. A realidade é que teve a ver com a maneira que a América sempre deveria ter sido, ou seja, manter regras e normas internacionais, com uma líder que mostra sua força, entendendo que as alianças que nós temos no mundo dependem da nossa capacidade de cuidar dos nossos amigos e não favorecer os inimigos, porque você adora homens musculosos, ao invés de lutar pela democracia. E é isso que está em risco aqui. O presidente dos Estados Unidos é o comandante-chefe máximo, tem o direito, e os americanos têm que confiar no presidente que entende a significatividade do papel da América e sua responsabilidade para garantir que haja estabilidade e que nós possamos nos garantir com nossos princípios, não nos vendamos para o benefício de lisonja pessoal. Sobre a Ucrânia, Vladimir Putin, eu gostaria de falar sobre Afeganistão, que apareceu na primeira hora desse debate. Eu gostaria de falar sobre Afeganistão. Ela falou que o Trump fez uma das coisas mais maravilhosas que ele viu. Ele pegou esses países, esses 28 países daquela época, fez eles pagarem. Eu vi, era o chefe da OTAN. Ele falou, nunca vi, porque por anos a gente pagava a maior parte da conta da OTAN, estavam sendo realmente prejudicados pelos países aliados da OTAN. E eu fiz eles pagarem, dizendo uma das frases que eu disse antes, se você não pagar, nós não vamos te proteger, caso contrário, eles não teriam pago. E ele disse que eu fiz um dos trabalhos mais incríveis que ele já viu. Eu gostaria de voltar ao tema do Afeganistão, que apareceu na primeira hora do debate também, com relação aos soldados que morreram na retirada caótica de Afeganistão. Gostaria de perguntar para a vice-presidente, a senhora acredita que existe uma responsabilidade com relação a essa retirada, como ela foi feita? Eu concordo com a decisão do presidente Biden de realmente sair do Afeganistão. 4 presidentes disseram que sairiam e foi só o Biden que fez. E por causa disso, os contribuintes americanos não estão mais pagando 300 milhões de dólares por ano, nós estamos numa guerra infinita e no dia de hoje não houve um membro militar americano que estivesse na ativa, numa zona de combate, em qualquer outra área de guerra. Mas vamos entender como chegamos até aqui. Donald Trump era presidente, foi lá negociar uma das negociações mais fracas. Ele se chama de negociador, mas mesmo o assessor de segurança dele falou que foi uma negociação terrível e fraca.
Ele ultrapassou o governo afegão e foi direto falar com o Talibã, a organização terrorista, que disse: vou pegar 5.000 terroristas do Talibã e vou liberar. Na época, o presidente convidou o Talibã para Camp David. Meu Deus! Um local de grande história para nós americanos, um lugar que nós honramos a importância da diplomacia americana e que nós recebemos líderes respeitáveis mundiais. E esse ex-presidente convidou o chefe do Talibã para Camp David porque ele não gosta, não entende o papel e a sua responsabilidade da liturgia do presidente dos Estados Unidos, seu comandante-chefe, com nível de respeito. Isso volta à questão de como ele continuamente diminuiu membros militares, nossos soldados, do trabalho que nós fazemos de manter a força e o respeito dos Estados Unidos da América no mundo todo. Vice-presidente Harris, obrigado. Presidente Trump, a sua resposta Sim, com obrigado. relação a essa negociação com o Talibã. Se você olhar neste período, o Talibã estava matando os nossos soldados, muitos deles, com atiradores. E eu me envolvi com o Talibã, porque o Talibã que estava fazendo as matanças, que era a força de luta, e o Obama não fez isso porque ele estava lidando com outras coisas, mas eu me envolvi nessa situação. E aquele o chefe do Talibã, ainda o chefe do Talibã, eu falei para aquele, não faça mais isso, não faça mais isso, se você fizer, você vai ficar encrencado. Eu assim, por que você me mandou uma foto da minha casa? Você vai ter que tentar entender, por 18 meses não tivemos nenhuma matança, tivemos que fazer uma negociação com Mike Pompeo, foi um acordo, a razão pela qual foi bom esse acordo é porque nós teríamos tirado os soldados de lá, não teríamos perdido os soldados e muitos americanos ficando para trás, e não teríamos 85 milhões de dólares em equipamento que ficou para trás. O acordo disse que você precisava fazer isso, aquilo e mais isso, e eu não fiz isso, eles não fizeram. O acordo foi encerrado por nós, porque eles não fizeram o que era para eles fazerem. Pelo menos essas pessoas fizeram a pior retirada, na minha opinião, o mais vergonhoso da história do nosso país. É por isso que a Rússia, na verdade, a Ucrânia, porque eles viram quão incompetentes ela e o chefe dela são. Obrigado. E eu gostaria de seguir para falar sobre o tema de política. Senhor presidente, também o senhor disse que a vice-presidente sabia que eu não sabia que ela é negra quando ela virou negra e agora ela quer ser conhecida como negra. Eu gostaria de fazer uma pergunta mais ampla. Por que o senhor acredita que é apropriado falar sobre a identidade racial? Eu não acho, eu não me importo. Eu não me importo o que ela é, não me importo. Você fica fazendo grande coisa disso, o que ela quisesse que ser, para mim tudo bem. Mas essas foram as suas Eu não sei. Tudo que eu posso dizer é que eu li o que ela estava dizendo que era negra, que depois ela... Eu vou dizer uma coisa, e depois eu li ela dizendo que ela era negra. Tudo bem, de uma forma ou de outra eu estava de acordo, depende dela. Vice-presidente Harris, os seus pensamentos sobre isso? Eu acredito que, honestamente, é uma tragédia que nós tenhamos alguém que queira ser presidente e que continuamente, em toda a sua carreira, tenha tentado utilizar o racismo para dividir o povo americano. Nós sabemos que estamos muito mais em comum. Nós não queremos esse tipo de abordagem de raça constantemente tentando nos dividir, especialmente por meio da raça. Vamos lembrar como Donald Trump começou. Ele era proprietário de terras, de prédios, e foi investigado porque ele recusou-se a alugar a propriedade para famílias. Foi a mesma pessoa que pegou uma página completa do New York Times para falar da execução de 5 meninos latinos e negros que eram inocentes. Pegou uma propaganda completa para falar dessa execução. Foi o mesmo indivíduo que mentiu mundos e fundos sobre o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Eu acho que o povo americano merece muito
melhor do que isso, melhor do que você. O povo merece uma pessoa que os entenda como eu viajo pelo país, eu me vejo no cidadão americano como um amigo, um vizinho. Não queremos um líder que constantemente quer que um fique apontando o outro. Eu me reúno com pessoas o tempo todo e elas me dizem: podemos simplesmente ter um discurso sobre como nós vamos investir nas aspirações e ambições e sonhos dos americanos, sabendo que, independente da cor, enfim, de onde os seus antecedentes vieram, todos temos aspirações, e eu quero um presidente que vai investir nisso e não em divisão e ódio. Presidente Harris, obrigado. Lindsay, presidente Trump, agora é a terceira vez. Esta é a presidência mais polarizadora da história do nosso país. Nunca houve algo assim. Eles estão destruindo o nosso país e eles vêm com coisas como o que ela acabou de dizer por muitos anos, com muitas pessoas, incluindo a Mary Bloomberg, que concorda comigo com essa questão dos 5 do Parque Central, do Central Park. Eles concordaram comigo. Eles se declararam culpados, eles disseram que mataram uma pessoa, eles se declararam culpados, e depois eles se declararam: não somos culpados, mas essa é uma pessoa que está cavando 40 e tantos anos atrás, porque não há nada. Agora, tive uma das maiores economias da história do mundo e vai ser maior, melhor e mais forte, mas eles estão destruindo a nossa economia. Eles não fazem ideia do que é uma economia boa. As políticas de petróleo deles, cada uma das políticas deles, ela é Biden, ela está tentando se afastar do Biden. Eu não sei quem que ela diz que ela é. Ela é o Biden, a pior inflação que já tivemos, uma economia horrível, porque a inflação tornou isso tão ruim. E ela não pode escapar disso. Acabou seu tempo. Eu quero responder rapidamente. Claramente, eu não sou o Joe Biden. E certamente também não sou o Donald Trump. Mas o que eu ofereço é uma nova liderança para a nova geração, para o nosso país. A minha liderança acredita que é possível, com um senso de otimismo, do que nós podemos fazer, ao invés de sempre destruir o povo americano, desincentivá-lo. Acredito que nós podemos fortalecer as pequenas empresas, é por isso que eu tenho um plano. Vamos falar sobre os nossos planos e vamos comparar os planos. Eu tenho um plano para que as pequenas empresas recebam dedução de impostos de $50 mil, para que eles possam chegar mais longe com suas inovações, suas ideias, seu trabalho. Eu tenho um plano. $6 mil para jovens famílias no primeiro ano da vida de seus filhos, para lhes ajudar no estágio mais crucial do desenvolvimento infantil. Eu tenho um plano que é para permitir que as pessoas possam seguir o que elas sempre quiseram em termos do sonho americano, ao lhes oferecer, por exemplo, um depósito de $25 mil para quem compra a primeira casa. Esse é o tipo de conversa que eu acho que as pessoas querem hoje, David. Em vez de uma conversa que é constantemente de ficar acusando, xingando, ofendendo. Vamos virar a página. Vice-presidente Harris, obrigada. E seguir adiante. Ele está destruindo o nosso país. Vamos falar sobre políticas. Ele está tentando cortar verbas da polícia e confiscar as armas de todos. E eles não está querendo permitir o fracking na Pensilvânia e em outro lugar. Este que é o plano dela, é por muitas razões. O ex-presidente falou 2 vezes, eu preciso responder. Peço desculpas, mas precisamos seguir adiante. Eu preciso responder, porque ele teve chance de responder 2 vezes. Que o senhor está concorrendo. E eu também, com relação ao Obamacare, o senhor fracassou nesse tema. O senhor disse que vai continuar com o Obamacare, a menos que consigamos fazer uma coisa melhor. Também o senhor falou que estamos trabalhando nisso. Então, hoje, 9 meses depois que o senhor começou a concorrer, o senhor tem um plano e o senhor pode falar do que se trata? Obamacare foi o sistema de saúde preguiçoso que não funciona hoje. O que eu disse é que se nós tivermos algo, estamos trabalhando em outras coisas, vamos fazer e vamos substituir. Mas lembra de uma coisa,
Eu herdei o Obamacare porque os democratas não votaram em um plano diferente. De forma unânime, eles não quiseram mudar. Se eles tivessem feito isso, teríamos um plano muito melhor do que o Obamacare. Mas os democratas vieram e não votaram por outro plano. Eu tive uma escolha a fazer quando eu era presidente. Será que eu salvo isso, eu guardo e faço isso melhor do que foi? Ou será que eu deixo ele realmente apodrecer? Eu deixei apodrecer e para ir embora, eu decidi, e eu falo para as minhas pessoas, eles são pessoas muito boas, eu tenho muitas pessoas, na verdade, nessa administração, as pessoas os ruins, a gente manda embora, eles, por exemplo, tem muitas pessoas ruins, que eles... Deixa eu falar uma coisa, eu tinha uma escolha a ser feita, será que eu salvo e torno este plano o melhor possível, ou deixo ele apodrecer? E eu salvei, eu fiz a coisa certa. Mas ainda nunca vai ser bom, porque é muito caro para as pessoas. E o que nós vamos fazer? Estamos olhando a planos diferentes, e se pudermos criar um plano que vai custar a nossa população e nosso povo menos dinheiro e ter um plano de saúde melhor do que o Obamacare, eu vou com certeza fazer isso, mas até que isso aconteça, ele vai funcionar do melhor possível. O senhor ainda não tem um plano? Eu tenho conceito de um plano. Eu não sou presidente agora. Mas se nós criarmos algo, e eu só vou mudar se criarmos algo que é melhor e menos caro. E há conceitos e opções que nós temos para fazer isso. E você vai escutar falar sobre isso num futuro não muito distante. Em 2017, a senhora apoiou a proposta do Bernie Sanders com relação ao seguro privado, também com relação ao sistema de saúde. 2 anos depois, no plano que inclui também uma opção de seguro privado. Qual é o seu plano hoje? Primeiramente, eu apoio 100% nos últimos 4 anos as opções de saúde privada, mas nós precisamos manter, claro, saúde pública pagável. Mas eu só quero responder a última questão que o ex-presidente falou. Eu coloquei a minha posição muito clara sobre o fracking. E ele tem esse negócio de tirar, por exemplo, a arma das pessoas. O Tim Walz não vai tirar a arma de ninguém. Pare de inventar essas mentiras. Com relação à moradia, a preços acessíveis, olha a história. Quando Donald Trump foi presidente, 60 vezes ele tentou se livrar dessa lei de moradia. Eu era senadora na época, e eu nunca vou me esquecer. Um dia de manhã, bem cedinho, estava para ser votado no Senado americano, quando John McCain, o falecido John McCain, em que você não gosta dele, você falou, você não gosta dele porque ele foi pego, ele foi um herói americano, o falecido John McCain, nunca vou me esquecer desse dia, entrou no Senado e falou, não, você não vai. Não, você não vai conseguir se livrar dessa lei de moradia porque você não tem nenhum plano. E o que essa lei de moradia acessível que ela conseguiu fazer foi com que as pessoas não tivessem que atender alguma carência. Você sabe como era? Você se lembra quando uma agência de, por exemplo, o plano de saúde, a criança tivesse uma asma, por exemplo, um avô tivesse diabetes, isso não podia ser negado perante a nossa lei. E nós conseguimos fortalecer essa lei nesse sentido de fazer com que os preços melhorassem, para que vocês, povo americano, pudessem ter acesso à saúde. Ele nunca fez, nós fizemos. E agora nós conseguimos manter o custo da insulina a $35 por mês. Desde que eu sou vice-presidente, conseguimos manter os mesmos preços baratos. E enquanto eu for presidente, também vamos fazer isso para que todos, compreendendo que o valor que eu trago agora para isso é que acesso à saúde deve ser um direito e não um privilégio de quem pode pagar. E o plano tem que ser fortalecer a saúde acessível. Vice-presidente Harris, obrigada. Na comparação com o que eu gostaria de falar sobre um tema que é importante. Bom, em primeiro lugar, se você cometeu um erro, o John McCain lutou contra o Obamacare por 10 anos, mas não foi apenas ele, foram todos os democratas que mantiveram isso ativo. E sabe de uma coisa? Podemos fazer muito melhor do que o Obamacare, por menos dinheiro, mas ela não vai melhorar os convênios particulares para as pessoas. É outra coisa que ela quer fazer, que as pessoas estão pagando de forma particular e estão ganhando dinheiro, estão indo melhor.
melhor, e ele não quer isso, ele quer que todas as pessoas fiquem em convênio público, esperar 6 meses por uma operação. Importante para muitos americanos, particular os eleitores jovens, que é mudança climática. Presidente Trump, com relação ao ambiente, o senhor disse que precisamos ter água limpa, ar limpo, e vice-presidente também, a senhora falou que essa crise climática é uma crise existencial. O que os senhores fariam para lutar contra a crise climática? Então, 1 minuto para cada um. Bom, o ex-presidente falou que mudança climática é um boato. Na verdade, é algo muito real. Você pode perguntar para qualquer um que vem passado por esses eventos extremos do clima, por exemplo, quem já ficou preso em casa, alguém que já perdeu tudo, e incêndio, quem já foi vítima do que significa, por exemplo, perder sua residência, não ter para onde ir. Nós sabemos que nós podemos lidar com essa questão. Os jovens dos Estados Unidos se preocupam muito com essa questão. Eu sou orgulhosa. Como vice-presidente, nos últimos 4 anos, investimos $1 trilhão numa energia limpa e verde. Também aumentamos a nossa produção interna em níveis históricos. Conseguimos criar mais de 800 mil empregos. Enquanto eu fui e sou a vice-presidente, conseguimos investir em energia limpa a ponto de que estamos abrindo indústrias no mundo todo. O Donald Trump falou que ele ia criar empregos e ele perdeu. Eu tenho endosso, por exemplo, dos sindicatos de automóveis que me diz que fazer parte de uma economia livre, limpa e verde significa investir na América, produtos e indústrias feitos na América, automóveis feitos na América, inclusive o que nós podemos fazer abrindo inclusive mais indústrias automobilísticas. Isso não aconteceu sob o Donald Trump. Havia 10 mil trabalhos de manufatura de fábricas este mês e todos estão indo embora porque se estão criando essas fábricas no México, que muitas vezes são de propriedade da China, que estão criando essas fábricas enormes que vão vender os carros nos Estados Unidos, porque essas pessoas, o que eles deram para a China é inacreditável, mas não vamos deixar isso acontecer. Nós vamos colocar tarifas nesses carros para que eles não possam entrar no nosso país, porque eles vão matar os trabalhos da indústria automobilística dos Estados Unidos, não importa se é na Carolina do Sul ou em outro lugar, mas o que eles fizeram para os negócios e as fábricas neste país é horrível. Não temos nada, porque eles se recusaram, sabe? O Biden não foi atrás das pessoas porque a China supostamente pagou milhões de pessoas. Ele e o filho dele receberam todo esse dinheiro da Ucrânia, receberam todo esse dinheiro desses outros países. E você se pergunta, por que ele é tão leal para este, para aquele, para a Ucrânia, para a China? Por que ele recebe 3,5 milhões de Moscou e desses outros lugares? Por que ele está pagando 3,5 milhões de dólares? Essa é uma administração corrupta. Estão vendendo o nosso país para os outros. Obrigado. E voltaremos com o fechamento de ambos os candidatos nessa noite histórica da ABC News aqui de Filadélfia. Welcome back tonight. The time has come for closing statements, and Vice President Harris, we begin with you. So I think you've two very Acredito que nós temos aqui 2 visões muito diferentes para o nosso país. Eu estou focada no futuro e a outra está focada no passado, numa tentativa de nos levar em retrocesso. Mas nós não vamos andar para trás, não haverá retrocesso. Acredito, e os americanos acreditam, que temos muito mais em comum nas nossas desigualdades e podemos colocar aqui um novo caminho para a frente. Uma visão para isso significa ter um plano, entender as aspirações, os sonhos, as esperanças, a ambição do povo americano. E é por isso que eu desejo criar uma oportunidade nessa economia, investir em pequenas empresas, em novas famílias, o que podemos fazer para proteger os idosos, para que quem trabalha possa realmente reduzir o custo de vida. Eu acredito no que nós podemos fazer juntos, que tem a ver com sustentar
a reputação americana no mundo todo e algo que nós merecemos muito, exatamente respeitar os militares e garantir que nós vamos ter, sim, a força letal maior do mundo. Eu vou ser uma presidente que vai proteger os nossos direitos e liberdades e que nós vamos tomar decisões para que uma mulher possa decidir sobre seu próprio corpo e que um homem não diga a ela sobre o que ela vai fazer. Eu comecei a minha carreira como uma procuradora, fui procuradora-geral, fui senadora e agora sou vice-presidente. Eu só tenho um objetivo, o povo. Enquanto procuradora, eu nunca perguntei para uma vítima ou para uma testemunha se era republicano ou democrata. Nunca perguntei, só perguntei, você está bem? E esse é o tipo de presidente que nós precisamos agora. Alguém que se preocupa com você e que não se coloca em primeiro lugar. Eu quero ser presidente para todos os americanos e focar no que nós podemos fazer nos próximos 10, 20 anos para construir de volta o nosso país, investindo agora em vocês, o povo americano. Vice-presidente Harris, muito obrigado. Presidente Trump. Bom, se ela começou dizendo que vai fazer isso, vai fazer aquilo, todas essas coisas maravilhosas, por que que ela não fez ainda? Ela esteve lá por 3 anos e meio, tiveram 3 anos e meio para consertar a fronteira, e tiveram 3 anos e meio para criar empregos e todas as coisas de que falamos. Por que ela não fez isso? Ela deveria sair, ir embora e voltar para aquela White House, para a Casa Branca e para o Capitólio e fazer as coisas que ela quer fazer e não fez ainda e não vai fazer, porque ela acredita em coisas que o povo americano não acredita. Ela acredita em coisas como não vamos fazer fracking, não vamos pegar combustíveis fósseis, coisas que tornarão este país forte, quer você queira ou não. A Alemanha tentou isso, dentro de 1 ano eles voltaram a construir usinas normais. Não estamos prontos para isso, não podemos sacrificar o nosso país por causa dessa visão. Mas eu só vou fazer uma pergunta simples. Por que ela não fez? Nós somos uma nação fracassada, somos uma nação que está em sério declínio e somos motivos de risada em toda parte do mundo, e todos os líderes que vêm me ver e ligam para mim, eles riem ao redor do mundo e não entendem o que está acontecendo conosco como uma nação. Não somos líderes, não temos ideia do que está acontecendo, não temos problemas e guerras no Oriente Médio, na Rússia, na Ucrânia, e vamos acabar com uma 3ª guerra mundial e vai ser uma guerra como nenhuma outra por causa das armas nucleares e o poder do armamento. E ela deu muito desse poder militar para o Talibã, ela deu para o Afeganistão. O que essas pessoas fizeram para o nosso país, e talvez o pior de tudo é permitir que milhões de pessoas que vêm para o nosso país, muitos criminosos, que vêm e destroem o nosso país, o pior presidente, a pior vice-presidente na história do nosso país. Presidente Trump, muito obrigado. E este é o nosso debate presidencial aqui na Filadélfia, no centro National Constitution. Muito obrigado por estarem aqui no mundo todo, aqui conosco na ABC News.